o gráfico ao lado, esse gráfico aqui, essa curva aqui, que ele me deu, e essa curva daqui, ó. Olha só esse gráfico. Olha a pergunta, letra A. Ele representa uma função f de A em B com contradomínio nos reais. Olha só, vamos lá. Aqui eu quero saber o que esse gráfico representa. Se ele representa uma função ou se ele não representa uma função e por quê. Tá? Relembra o principal que a gente viu nas aulas sobre função. O que é uma função? Uma função, tá? Vai ser uma regra que relaciona dois conjuntos não vazios, tá? Onde você vai pegar os elementos do primeiro conjunto e vai relacionar cada um deles com os elementos do segundo conjunto, tá? E esses elementos você precisa relacionar apenas uma vez. Então, uma regra, uma fórmula que relaciona esses elementos. Aí eu te dei algumas características. Quais eram? Primeiro, que no conjunto principal, que é o domínio, não podem sobrar elementos. Não pode ninguém sobrar. Já a segunda característica, no contradomínio, que é o segundo conjunto, aí não tem problema nenhum sobrar elementos. Terceira característica, os elementos que estão no primeiro conjunto, que a gente chama de domínio, eles precisam se relacionar apenas uma vez. Não podem se relacionar mais de uma vez. Beleza, Nelson? Essa foi a nossa terceira característica. Já a quarta característica que a gente pode incluir na aula de hoje é que os elementos que estão no conjunto imagem são os elementos que de fato vão se relacionar com alguém. Esses sim podem se relacionar mais de uma vez com algum elemento do domínio. Então essas são as características. Basicamente, a gente precisa identificar nesse gráfico essas características que eu acabei de nomear. Então, primeiro é o seguinte: será que esse gráfico representa uma função de A em B? Olha só a notação que ele me deu. Esse primeiro conjunto aqui é o que a gente vai chamar de domínio da função. Ele representa o domínio da minha função. Já esse segundo conjunto aqui representa o que a gente vai chamar de contradomínio. Não é o conjunto imagem, é apenas o contradomínio. Então ele está me dizendo que eu tenho uma função cujo domínio vai do intervalo A até o B. Eu vou riscar aqui de vermelho esse intervalo que representa o domínio. E o contradomínio é qualquer valor real. Primeiro, dentro desse intervalo de A até B, será que tem algum valor sobrando? Na última aula eu te mostrei como é que a gente identificava isso pelo gráfico. Como, Nelson? Você vai olhar para o gráfico, tá? Primeiro você vai olhar para ele e você vai verificar se nesse intervalo AB tem alguma parte sobrando. Alguma parte tipo com buraco. Tá? A gente já trabalhou essa ideia do buraco na aula passada. Algum pedaço ali faltando na minha função. Então repara bem, aqui eu tenho para qualquer valor dentro desse intervalo, tá? Que ninguém está sobrando. Então eu peguei esse valor aqui da cor azul e quando eu verifico, não tem um buraco na parte dele. Então eu posso pegar também esse valor aqui da cor azul e quando eu verifico também não tem um buraco na parte dele. Quer dizer que esses dois valores não estão sobrando, tá? E qualquer pedaço que eu pegar dentro desse intervalo, eu vou garantir isso, que ninguém está sobrando, tá? Então, primeira condição, que ninguém sobre tranquilo por esse caminho, ela pode sim ser uma função. Segunda condição, os elementos que estão no domínio, eles devem se relacionar apenas uma vez. Então vamos verificar se tem algum elemento do domínio que se relaciona mais de uma vez, tá? Como? Simples. Quando você toca o gráfico, o elemento está se relacionando. Quando você não toca o gráfico, é porque tem aquele buraco, aquele vazio no gráfico. Se você tocar mais de uma vez o gráfico, aquele elemento, seja do domínio ou do contradomínio, está se relacionando mais de uma vez. Como eu quero identificar elementos no domínio, vou pegar elementos que estão nesse intervalo AB. Se você pegar exatamente nessa parte aqui da gota, você vai ver que esse elemento, nessa posição aqui que eu estou apontando para vocês, ele está se relacionando uma vez, duas vezes. Então eu tenho elementos no domínio que estão se relacionando mais de uma vez. E isso não pode acontecer. Logo, a letra A não está correta. Eu estou trabalhando esse exercício da aula de hoje sendo um aprofundamento, uma revisão.
tá? O que eu costumo dizer para os meus alunos, tanto do meu curso como qualquer pessoa que vem me perguntar, é que a melhor forma de você começar a aprofundar e a entender o assunto, tá, é pegando questões onde você tenha que interpretar as alternativas. Por quê? Porque vai te exigir um pouquinho mais de tempo. Sim, mas a ideia não é o tempo. Nesse tipo de questão é você entender o que ele está me dizendo e que relação o que ele está me dizendo tem com a minha questão. Então, exige um pouquinho mais de você e, claro, quando exige um pouquinho mais, você consegue pegar melhor o assunto, tá? Então, beleza, Nelson. A letra A não é porque os elementos estão se relacionando mais uma vez. Nelson, então eu poderia descartar a letra D? Poderia. O que muda da letra A para a letra D? Isso aí são detalhes bem importantes da gente identificar. Ó. Na letra A era, vou até tirar esse risco aqui para a gente poder olhar para ele de novo. Ó. Representa uma função f de A até B com contradomínio estando nos reais. O que está escrito na letra D? Representa uma função de A até B com o contradomínio sendo o intervalo de P a D. Então, esse valor aqui representa o domínio da minha função. E esse segundo conjunto aqui vai representar o contradomínio da função. O que foi que fez eliminar a letra A? Qual foi o problema que a gente encontrou na letra A? O problema que encontramos na letra A era o domínio. Porque no domínio tinham elementos que se relacionavam mais de uma vez. E qual é o problema que a gente vai encontrar na letra D? O domínio de novo. O domínio não mudou. Continua sendo o mesmo domínio. Então, se continua sendo o mesmo domínio, vou continuar tendo o mesmo problema do domínio. Então, se o domínio já me dá problema, não importa se eu mudo o contradomínio, ele vai me dar problema ainda. Eu tenho uma torneira, aquela torneira está ali vazando água. Se eu não consertar a torneira, ela vai continuar vazando água. Se eu não conserto o domínio, ela não vai ser uma função. Então, tanto a A quanto a letra D estão descartados. Tá? Beleza, Nelson. A letra A e a letra D, fora de cogitação. Vamos dar uma olhada na B e na C? B não representa uma função de AB em R, porque existe um valor Y pertencente aos reais, que não é imagem de qualquer valor X pertencente ao intervalo AB. Geralmente, essas questões, tá, que estão escritas desse jeito aqui, que tem esse tipo de enunciado, costumam gerar dúvida nas pessoas na hora de interpretar o que ele está me dizendo, tá? Então aqui, ó, você tem que se ligar no seguinte: não representa uma função de AB em R. Quer me dizer que AB é o domínio da função e R é o contradomínio. Então, nesse momento, até aí está tudo bem. Beleza, de fato, a gente já viu que não é uma função. Vamos ver por que ele está dizendo que não é uma função? Porque existe Y pertencendo aos reais que não é imagem. Ora, Nelson, mas você falou que no contradomínio, e o contradomínio os reais, ele está pegando aqui valores no contradomínio, tá? Você falou, Nelson, que no contradomínio não tem problema sobrar. Já aqui ele está me dizendo que não é uma função, porque no contradomínio alguém está sobrando. Logo, a letra B também não me serve, tá? Então, será incorreta. Estou fazendo uma bagunça aqui com as alternativas. Se ficar muito confuso, me grita aí, tá, gente? Fala, Nelson, está muito confuso. Me salva aqui, eu ajudo vocês, tá? Então, não representa uma função, tá? Porque ele está explicando por quê. Tem elementos no contradomínio, tá, que não fazem parte do conjunto imagem. Isso aí pode acontecer, não tem problema nenhum. Não é isso que vai invalidar a minha função, tá? Então, tem elementos que no contradomínio, de fato, vão sobrar. Tem funções que vão ter elementos sobrando no contradomínio. O problema é sobrar no domínio e o problema é o domínio se relacionar mais de uma vez. Então, não temos problema para o contradomínio sobrar elementos, tá? Logo, a alternativa correta é a letra C, já que foi a que sobrou. Mas olha bem o que está escrito na letra C. Não representa uma função de A em B nos reais, porque existe elemento X
pertencente ao intervalo AB. Então, novamente, existe um valor do domínio, tá? Existe x pertencente a B. Esse aqui é o domínio, tá? Então, existe um valor no domínio com mais de uma imagem. Lembra que ele tinha que ser único? Ele tinha que se relacionar apenas uma vez? Se ele tem mais de uma imagem, ele está se relacionando mais de uma vez. Não pode ser mais de uma vez, é apenas uma vez. Então, foi exatamente o que a gente verificou aqui no gráfico. Esse elemento aqui, da cor verde, não sei se vai dar para ver com perfeição para vocês, a cor verde, ele se relacionou uma e duas vezes. Portanto, a letra C é a alternativa correta.